Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Stoduto, que vocês bem conhecem, pastor da Igreja Nazareno, no bairro Açude. Louvado seja Deus. Nós, domingo agora, podemos ter nosso reencontro. Nós tivemos nosso culto presencial, nossa Santa Ceia. Foi um momento muito especial, foi uma grande bênção da parte de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Deus possa abençoar o seu dia. Que você, meu irmão, seja muito feliz com o vivo e eterno Deus. Mas eu venho aqui neste dia de hoje, amados, vos trazer um estudo bíblico pequeno, mas nós vamos falar sobre grandes personagens bíblicos, né? A cada terça-feira eu vou falar sobre um personagem bíblico e eu gostaria de estar falando hoje sobre um homem de fé, um homem cujo Deus chamou da casa de seus pais. Eu vou falar dele mesmo, de Abraão, né, que teve seu nome mudado. Seu nome era Abrão, depois muda-se o nome para Abraão, que é o pai de muitos. Deus lhe fez promessas, Deus cumpriu, porque Deus é Deus que cumpre todas as coisas, amados. Mas eu gostaria só de estar orando a Deus para darmos início a este nosso pequeno estudo sobre a vida de Abraão, para nós aprendermos um pouco sobre a fé. Aleluia. Querido Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Seja conosco, nos abençoando a cada dia, a cada momento, no nome de Jesus, Teu Filho, ó Pai. Abençoe a Tua igreja, os Teus servos, Tuas servas, a todos, ó Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, que assim seja. Amém e amém. Meus irmãos, Abraão, uma fé a toda prova. Abraão foi um homem que Deus o chamou. Estava lá, em sua casa, sem uma parentela, e Deus aparece a Abraão, lhe chama e lhe faz promessas. Veja bem, em Gênesis conta o relato da história de Abraão, o homem cuja esperança Deus renovou ao nascimento de seu filho Isaque. Este assunto traz uma luz a um dos princípios mais significativos das Escrituras, o de que Deus não está limitado às leis naturais do mundo físico. Olha que interessante, nosso Deus não está preso às leis naturais deste mundo físico, humano, carnal. Porque o nosso Deus é um Deus que faz todas as coisas. Por que aqui está falando disso? Porque Abraão e Sara já eram de avançada idade. E Deus queria que Abraão fosse abençoado com um filho com sua esposa. Porém, ambos já eram velhos. Por isso que aqui fala que Deus não está preso aos limites humanos, às coisas deste mundo físico. Porque em Gênesis 18:14, veja o que Deus fala. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Veja bem, irmãos, como que Deus faz essa pergunta para eles ali, porque ambos estavam velhos, não se consideravam ali. Então Deus fala para os dois: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Irmão, irmãs, não há, amados, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus tremendo. E Abraão vivenciou essas maravilhas de Deus em sua vida. Abraão é um homem que nós podemos nos espelhar a respeito da fé, num Deus o qual ele nunca viu, mas ele o ouviu, e a ouvi-lo ele lhe obedeceu. E como que Abraão alcançou isso? Foi pela fé, pois a Bíblia ela fala sobre a fé, e nós precisamos ter fé nesses dias, nesses momentos da nossa vida. Abraão aqui foi escolhido por Deus. Mas por que Abraão? Por que Abraão foi escolhido por Deus? Porque ele tinha um coração inclinado para as coisas divinas. Ele não indagou a Deus. Ele ouviu a Deus e obedeceu quando Deus disse para ele: olha, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu.
Simplesmente ele saiu, porque ele ouviu, ele confiou na voz deste Deus. E Abraão, ele é para nós o pai da fé, ele é considerado um dos heróis da fé. Abraão é um homem, meus irmãos, distinto de todos os homens. Ele não ficou em sua pátria, em sua casa lá, mas quando Deus o chamou, ele de imediato ouviu e foi. Para Deus não há nada impossível. Veja bem, amados, isto é, não há nada que ele não possa fazer, muito menos levar uma mulher velha, que era Sara, já não ovulava, mas mais a ficar grávida. Não tinha como. Hoje, talvez com a ciência as coisas aconteçam, mas naquele tempo não tinha jeito, né? Então, para nós isto é um milagre, realmente é um milagre, amados, porque nós sabemos que só quem faz milagres é Deus. E naqueles tempos não tinha a ciência moderna que temos nos dias de hoje. Então veja, a experiência de Abraão em sua vida ali foi tremenda, foi realmente uma grande prova de fé que ele vivenciou. É realmente o que está em Gênesis 18:14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil ou impossível? Não há, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus que faz a tempo e a fora de tempo, justamente para que o nome dele venha a ser glorificado através dessas coisas, de pequenas e grandes coisas, assim como foi na vida de Abraão. Deus fez grandes e pequenas coisas e seu nome foi glorificado, porque o foco de Deus é o nome dele ser engrandecido em nossa natureza humana. O objetivo de Deus é este, de engrandecer o nome dele em nossa natureza humana, para mostrar que ele é Senhor, tanto do mundo físico, tanto do mundo espiritual. Deus é Deus de todas as coisas. E assim, Abraão foi vivenciando estes milagres, ele foi alcançando, né? Ele obedeceu a Deus em todas as coisas, em todos os quesitos, e foi alcançando graça, foi sendo abençoado. Deus disse a ele, olha, eu vou te fazer uma grande nação. Será tão grande que não vai poder contar. Será como os grãos de areia, como as estrelas que estão nos céus, que são impossíveis, né? Não tem como se contar grão por grão de areia, estrela por estrela que estão nos céus. Assim foi a promessa de Deus para Abraão. E Deus, ao longo dos anos, foi cumprindo isso. Lógico, irmãos, que não foi no estalar de dedos, mas foi acontecendo a tempo, até que hoje se concluiu uma grande nação lá, chamada Israel. Vocês veem aí o cumprimento daquilo que Deus falou com Abraão. Chamou Abraão, lhe fez promessas e veio ao longo dos anos cumprindo com suas promessas para com Abraão. Eu estou lendo a Bíblia, a história bíblica, estou já no 4º livro, estou em Números, terminando no livro de Números, e a história é muito linda, muito bacana, irmãos. Eu comecei a ler em Gênesis para a gente entender tudo, né? O tudo de Deus, o começo de Deus para com o povo dele, né? E Deus, ele sempre foi muito peculiar nos cuidados, nas coisas que ele determinava para o povo dele ali. No período desértico em que Israel viveu no deserto, Deus estipulou leis, coisas para o povo dele, mas visando sempre o futuro, né? Deus fazia as coisas no momento presente ali na vida do povo, mas olhando o futuro do povo, para o povo ser abençoado. Deus sempre é assim. Deus falou com Abraão lá atrás, no passado, mas já projetando o futuro de Abraão lá na frente. Deus fala com você hoje, projetando o seu futuro. Então é assim, Deus é desta maneira e ele trabalha de fé em fé. Abraão teve sua fé, Sarai teve sua fé, e assim ambos, já velhos, alcançaram aquilo que o Senhor falou. O filho da promessa, que é qual nós conhecemos, Isaac, o filho da promessa, né? Que será depois o próximo personagem bíblico que nós vamos estar estudando. Veja bem, irmãos, Deus havendo um propósito, e sabemos que ele é capaz de operar o que aos olhos humanos é impossível. Só quem faz é Deus. Porque aqui fala, né? Sara não podia ter filhos. Então, o impossível quem fez foi Deus. Olha como a história de Abraão é recheada de fé, milagres.
e coisas tremendas que somente Deus faz. Realmente, Abraão para nós é um grande referencial sobre fé, amados. E nós devemos nos espelhar nesta fé. Um homem que saiu de sua casa. Eu nunca me esqueço desta passagem, quando Deus fala para ele sair da sua casa. E nós às vezes não obedecemos a Deus quando Deus fala. Mas Abraão obedeceu. No momento que Deus falou, ele, detalhe, amados, como eu disse, Abraão não viu Deus. Deus não se manifestou de uma forma humana, física, para que Abraão viesse a confiar. É um homem que está falando comigo, eu estou vendo, mas ele ouviu uma voz que ecoou, falou em seu coração profundamente. Acredito eu que Abraão, na hora que Deus falou, ele se arrepiou todo, ficou muito ali emocionado, algo que lhe trouxe paz, tranquilidade ao coração, e ele saiu de sua casa, irmãos. Imagina ali na hora, né, para os pais, por que, para onde você vai, Abraão? Vai deixar tudo aqui, sua comodidade, tudo. Olha, irmãos, é por fé mesmo que Abraão fez todas essas coisas. E essa fé, ela é digna de admiração, irmãos. É uma fé formidável, né? Formidável quer dizer digno de admiração. E a fé de Abraão foi uma fé formidável, uma fé digna de admiração, amados. Veja bem, amados, para a gente discorrer no assunto, quando Deus chamou Abraão, na nossa introdução do assunto, demonstrou amá-lo e reconheceu seu potencial para crer. Tá vendo, irmãos? Deus reconheceu seu potencial para que crer. Apesar de qualquer circunstância, na sua presciência, Deus, ele sabia que podia contar com a fé, a confiança e a obediência incondicionais de Abraão. Veja, irmãos, que interessante. Deus já sabia que podia contar com Abraão. Deus sabia. Deus ia chamar, porque Abraão tinha uma fé substancial para crer naquilo que Deus ia fazer, ainda que ele não visse com seus olhos humanos. Abraão tinha um coração, uma fé que seria capaz de sentir e receber todas as coisas de Deus. Ainda que ele não visse, ele já estava recebendo. Isso é fé. Isso é fé, irmãos. É uma coisa que hoje muitas pessoas não estão alcançando. Porque nós estamos muito vivendo daquilo que nós estamos vivendo muito naquilo que nós vemos, tocamos, né? E a fé, ela não é naquilo que você vê e toca, mas é aquilo que você não vê e não toca. Assim como Abraão. Deus falou para ele, vai, vou te fazer uma grande nação. Ele não viu a grande nação. Ele não viu. E Deus falou, conta as areias, conta as estrelas, assim vai ser a nação. Ele, por fé, ele viu o tamanho da nação que se tornaria. O objetivo sempre será, irmãos, saber que fé em Deus pode florescer. A fé. Que Abraão, olhar para Abraão, olhar para a fé. Mesmo que as circunstâncias não sejam muito favoráveis, como é no caso da história de Abraão e Sara, irmãos. As circunstâncias não eram favoráveis, porque Sara era estéril, ela não gerava filhos. Então imagine agora, né? Deus fala, lhes dá ânimo ali, esperança de um filho. E aí, ambos os dois olham para as circunstâncias. Nós somos velhos, impossível o ventre de Sara gerar algo, já é velha e é estéril. Mas esse é o objetivo de Deus. E a fé, ela floresce, ela pode florescer, mesmo quando tudo não é favorável. Isso é o que acontece quando se tem uma fé em Deus. Isso que acontece, amados. Veja em Romanos, vamos lá em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 18 de Romanos, aliás, capítulo 4, amados, capítulo 4 de Romanos, os versos 18 e 20. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos,
e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Ele venceu pela fé. Pela fé, Abraão alcançou a bênção, né? A prova da falta da probabilidade, né, amados? Ele não olhou. Abraão esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança, quer dizer, já velho, Sara sendo estéril e velha também, ele creu mesmo assim. E Deus, com o longo do tempo, ele cumpriu com a sua promessa, né? Com as suas promessas. Deus não fez uma promessa a Abraão, mas foram várias promessas. Isso que nós devemos crer neste Deus, amados, que faz promessas e cumpre, né? Deus é um Deus que faz promessa e cumpre. Eu, em minha vida, já vi muitas promessas de Deus se cumprirem na minha vida. Muitas coisas que Deus me prometeu se cumpriram. Há algumas que eu sei que vão se cumprir ainda. Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus é assim, Ele trabalha com o tempo, né? Deus não trabalha na nossa ansiedade. Quanto mais ansioso a gente fica, parece que mais tardio as coisas se tornam. E quando nós nos esquecemos daquelas coisas da qual nós queremos, elas chegam em nossas mãos, né? Eu creio que Abraão, quando Deus lhe fez promessa que a esposa ia ter um filho, ele já imaginou que logo aconteceria. Ia se deitar com ela, tal e tal, e ela engravidaria, isso e aquilo. Não, mas Deus, para mostrar que Ele é dono de todas as coisas. Olha que interessante, irmãos. Os dois estavam velhos e Deus lhes fez gerar um filho ali. Olha como que Deus é tremendo, né? Deus não deixou que a ansiedade os vencesse, mas cumpriu com a sua promessa. E Deus não foi tardio. Deus trabalha no seu tempo. A ação de Deus, ela tem um tempo certo, a ação divina. Nós é que às vezes não compreendemos. Aí o que acontece? No meio da história, nós temos pressa. E aí a gente sabe que nasceu um filho que não era o filho da promessa. Que aí Sara tem lá uma empregada, vamos dizer assim, que era com o nome de Agar. Aí o que Sara faz? Manda ela se deitar, fala para Abraão para ter filhos através dela. Aí nasce Ismael. Ali a ação humana tentando ajudar a Deus a cumprir a promessa. Não, se a promessa é o filho seria gerado da esposa, não poderia ter tido uma ruptura na metade do caminho. Porque Deus, quando Ele faz a promessa, Ele cumpre. Ele tem um tempo dele para cumprir. Porque o tempo de Deus chama-se Kairos e o nosso é o Cronos, é o tempo do homem. A nossa vida está limitada ao nosso tempo. Deus não, Deus está fora do nosso tempo, Deus está fora da nossa realidade. Deus é Deus do natural e do sobrenatural. Ele trabalha quando Ele quer, Ele é Deus, Ele é Senhor. Então com Abraão foi a mesma coisa, ainda que Deus lhe fez promessas, Abraão tinha que esperar a promessa se cumprir. Abraão, creio eu, que no seu coração ele estava ansioso, ele queria muito ter um filho. Que a maior felicidade de um casal e de um pai é se tornar, né? É ver seus filhos nascerem, a sua herança vindo ali de sua esposa, né? Ali vem o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, quantos filhos a pessoa deseja ter. Não tem felicidade maior do que essa. Então Abraão, no mínimo aqui, no seu coração, Deus prometeu, opa, eu quero ter filhos com Sara, né? Mas Deus cumpriu. Ainda que estavam já com o corpo adormecidos, né, bem velhinhos, Deus não deixou de cumprir, né? E sem enfraquecer na fé, verso 19, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé se fortaleceu, irmãos, porque às vezes aos nossos olhos a gente vai olhar e vai falar assim, já era, o tempo já passou, acabou, não dá mais. Não, Deus é o Deus que cumpre com todas as coisas. Então foi a prova, né, da falta de probabilidade. Deus mostrou para Abraão. Abraão creu, mesmo contra a esperança de tornar-se o pai de muitas nações. Ele creu, como lhe fora prometido por Deus. Deus prometeu.
E Deus cumpriu, amados. Ali começou, quando nasceu Isaac, começou agora a projeção da nação de Israel. Deus trabalhou no momento presente de Abraão para dar seguimento agora à nação chamada Israel, que é lá na frente, né, amados? É uma história muito longa, muito bacana, tem muitas batalhas, muitas coisas, votos. A gente vai conhecendo a história de Abraão, uma história linda. Olha, eu te recomendo, amado irmão, a ler a Bíblia, né? Começar por Gênesis, vindo lendo para você entender as coisas de Deus. Deus é muito detalhista, né? Então, isso é muito importante para a gente aprender sobre a palavra de Deus, a gente compreender hoje determinadas coisas que Deus exige, que Deus pede, está lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. Você vai entender o porquê de todas as coisas. Quando Deus fala para o povo dele não fazer aliança com o povo estrangeiro, não sei o que, não deitar, não dar suas filhas como esposa, nem pegar as esposas como as filhas deles como esposas, Deus tinha um porquê. Por quê? Que Deus queria a nação de Israel, um povo peculiar de Deus, a nação eleita, escolhida. Poxa, será que o que Deus fez tudo com Abraão lá foi em vão? Né? Deus chamou Abraão, ele fez promessas. Deus fala agora que vai lhe dar um filho. Será que tudo isso foi em vão? Todo este esforço de Deus foi em vão? Não. Porque Deus escolheu um homem, desse homem fez uma grande nação. E essa grande nação pertence a Deus, é um povo peculiar dele, é algo dele, propriedade exclusiva de Deus. Já viram essa frase? Propriedade exclusiva de Deus? É Israel, propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós somos Israel de Deus, mas eu estou falando daquela nação lá, Israel, que você conhece. Aquela bandeira bonita, aquela nação que vive em guerra, porque é cumprimento da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia na íntegra aqui, como eu estou dizendo, você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai entender por que Israel vive da maneira que vive hoje. Então, isso é uma coisa para nós nos aprofundarmos futuramente, para eu não sair do foco, não sair do assunto aqui, amados. Amém? Então, amados, Abraão creu mesmo contra a esperança de tornar-se pai de muitas nações. Mesmo não havendo nenhuma probabilidade humana, ele continuou crendo. Por vezes, quando Deus nos promete algo, há algum indício que alimenta a nossa esperança. Digamos, uma probabilidade, nem que seja 1 em 1000. Parece que Deus espera acabar toda a probabilidade de cumprimento da promessa. E quando isso acontece, não temos mais motivos para esperar. Foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Então aí Deus veio e cumpre. Assim Deus faz, amados, né? Parece que Deus espera acabar toda a probabilidade. É porque o nome dele tem que ser glorificado em tudo. O nome do Senhor é tipo quando todas as forças se esgotaram, todos os recursos se acabaram, aí Deus vem e provê. Porque enquanto tiver ação humana, Deus não trabalha. Porque onde tem ação humana, tem ansiedade, tem preocupação. E todas essas coisas vão tirar a glória do nome do Senhor. Então entendam, irmãos, que às vezes as coisas acontecem não são no nosso tempo, mas no tempo dele. Porque, como eu disse, o nosso tempo é o Cronos. Estamos limitados a um prazo de 24 horas, a 366 dias por ano, né? 30 e 30 dias por mês, 1 em 1 semana. Estamos presos a esse tempo. Deus não. Deus diz a Bíblia, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus como um dia. Então Deus é diferente de nós, ele pensa diferente de como nós pensamos. Então a gente tem que ter essa compreensão, essa capacidade de entender a Deus, né? Então veja bem, a prova da espera, irmãos. Olha, a prova da espera é algo que, olha, não é fácil, irmãos, essa prova da espera, né? Gênesis 17, versos 1 ao 8, veja o que diz. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito.
farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu já o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança eterna para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. E nós bem sabemos da história. Israel, Abraão está aqui em terra estrangeira, Canaã, né? O povo, Abraão desce, Isaac, né? Aliás, o povo passa fome, já lá na frente, irmãos, com Jacó, desce ao Egito, habitam no Egito, são escravizados. E agora aonde eles voltam? Nessa terra aqui que emana leite e mel, a terra a qual Abraão era o estrangeiro, era um estranho naquela terra ali. E Deus prometeu que daria aquela terra como descendência à nação. Eu estou justamente nessa parte agora da Bíblia, lendo, quando eles vão começar a tomar posse de Canaã. Vocês veem que interessante, né? Deus prometeu que aquela terra seria dele, porque a terra era boa, era terra fértil, uma terra que tudo era bom, tudo prosperava, tudo acontecia. É onde Israel era para ter obedecido a Deus até e tomar posse de toda a terra, não fazer acordo com ninguém, tomar posse de tudo, né? Que a terra é muito grande, irmãos. Era para ser o território de Israel muito maior do que é hoje, porque não obedeceram arrisca o que Deus falou, né? Porque a promessa era para tomar posse de toda a terra, terra deleitosa, terra maravilhosa, né? Então o povo não obedeceu, como às vezes nós fazemos, não obedecemos, a gente toma posse pela metade às vezes, né? E não é porque Deus quer que você tome pela metade, mas pelas nossas decisões humanas que a gente acha que é melhor na hora, o que nos convém, e o nosso convém não é o convém de Deus, amados, né? Então essa é a prova da espera que Abraão teve, irmãos. Ele esperou e alcançou. É uma coisa tremenda. Eu quero que você alcance, que eu quero alcançar também. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. O tempo da espera, irmãos, é um tempo de preparo. Viu? O tempo da espera sempre é um tempo de preparo na nossa vida. Enquanto esperamos o cumprimento da promessa, Deus está trabalhando em nosso caráter, aperfeiçoando-nos antes de nos abençoar. Tem muita gente que fica muito preocupada, né? Ah, meu Deus, não vai acontecer. Ah, não vai cumprir. Amados, olha, entenda, enquanto esperamos o cumprimento da promessa, Deus está trabalhando em nosso caráter e aperfeiçoando-nos antes de nos abençoar. Então a gente tem que entender o tempo de Deus, é o que eu disse. Nós estamos presos ao nosso tempo humano, e o nosso tempo não é o de Deus. Aprenda isso. O tempo pode fazer a nossa fé crescer, amados. Isso aí, amados. Creio eu que o tempo na vida de Abraão ali fez sua fé crescer tremendamente. Grandes promessas são grandes desafios e exigem de nós uma grande fé. Olha, irmãos, não é fácil. O tempo de espera fará a nossa fé crescer na medida necessária. Abraão não começou a sua caminhada com a mesma fé que a terminou. Sua fé havia crescido e amadurecido até o ponto da promessa se cumprir. Então Deus tem propósito no meio disso tudo, amados. A gente tem que entender isso. Que Deus ele vai trabalhando para a gente alcançar. Amém, queridos? Né? Uma fé, amados. Tempo da espera é tempo de consagrar tudo a Deus. Deus só dá algo realmente grande a quem está disposto a ser totalmente dele. Antes de recebermos a grande promessa, devemos passar por um processo de consagração total. Estaremos dispostos a consagrar a Deus tudo aquilo que Ele nos der? De quem que Deus está falando?
Isaac. Isaac. Você está disposto a dar o seu Isaac? Quando Deus falou ali para Abraão, vai, sobe agora e sacrifica Isaac. Olha, irmãos, está disposto a sacrificar o seu Isaac? Que interessante isso, uma prova de fé, né, amados? E Abraão obedeceu a Deus quando Deus pediu. Ele foi lá e levou um menino, porque ele sabia que Deus haveria de prover, na verdade, o verdadeiro sacrifício. Não era a vida, mas duas coisas que me chamam a atenção: a sujeição e a submissão de Abraão. Ele se sujeitou à ordenança de Deus e foi submeter ao que ele foi cumprir. E nós, às vezes, irmãos, nós não nos sujeitamos e não nos submetemos. É interessante, queremos receber as bênçãos de Deus. Abraão, irmãos, Deus deu a ele Isaac, ele de imediato se sujeitou, se submeteu. Foi fazer, Deus deu, Deus leva. Será que nós estamos prontos a esse ponto? Isso é fé, irmãos, uma fé que só ao longo dos anos, como diz aqui, ele alcançou uma maturidade, irmãos, porque ele vivenciou muitas coisas da parte de Deus sobre a vida dele. O tempo de espera faz com que se esgotem todas as probabilidades humanas. Tempo de espera, irmãos, se esgotam. Isso fará que fique claro que seu cumprimento é fruto exclusivo do milagre. O milagre aconteceu quando acabaram-se todas as probabilidades naturais, a velhice, tudo ali, irmãos, contribuiu. A fé verdadeira subsiste ao tempo de espera. Mesmo que este seja demasiadamente longo, quando chegamos ao nosso final, Deus está apenas no seu começo. Olha que interessante. Mesmo sem ter mais motivos para esperar, Abraão continuou crendo até as últimas consequências. Que interessante a história de Abraão. Realmente é uma história de fé sobrenatural, amados. E isso nos faz aprender. Estamos terminando nosso estudo, irmãos. Agora vamos falar sobre a fé solitária, né? Prova da fé solitária. Gênesis, capítulo 16, versos 1 ao 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar luz a filhos. Tome, pois, agora minha serva. Assim, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão. E seu marido, depois que ela estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. E ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Uma fé solitária, irmãos. Por quê? Ela agiu da maneira dela. Ela não esperou o cumprimento da promessa. Fez tudo sozinha. Não esperou, ela não creu na promessa divina. Ela tentou antecipar um fato que Deus iria fazer. Veja bem, irmãos. Com um pouco de imaginação, vemos Abraão contando para todos o que Deus lhe prometera. Um filho. Sua esposa deve ter sido a primeira a saber, afinal dela também dependeria o cumprimento da promessa. Mas aí o que Sara fez? Uma fé solitária, não esperou Deus fazer. E assim somos nós muitas vezes. Em nossas vidas a gente não espera Deus fazer. Então aprendemos a lição. Aqui nesse estudo, pequeno, corrido, irmão, mas a gente aprende um pouco que nós devemos aprender que o tempo irá nos favorecer. Ainda que o tempo não seja o nosso tempo, mas o tempo de Deus, ele vai nos favorecer, irá nos abençoar. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha uma fé, como a fé de Abraão, que ao longo dos anos viu Deus, sendo Deus das promessas cumpridoras. Que nós não tenhamos uma fé solitária e querer fazer as coisas à nossa maneira.
E depois queremos dizer assim: julgue agora o Senhor. Não. Aí, irmãos, é muito fácil eu fazer as coisas depois querer jogar para Deus. Não. Se a gente toma decisão, agora a gente tem que ser, forte o suficiente para assumir os nossos erros. Então, amados, a nossa fé deve florescer independente da aquiescência dos outros. A fé é pessoal e desenvolve-se na nossa intimidade com Deus. Então, amados, você tem tido pouca intimidade com Deus? Comece a ter mais, então. Porque Deus, ele se move e age através da fé. Nós falamos de Abraão, falamos de fé. E para nós encerrarmos, Hebreus, livro de Hebreus, a gente não pode deixar de falar de Hebreus, no capítulo 11, amados. Vamos lá no capítulo 11 de Hebreus, Ora, verso 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha aí, irmãos, o que é fé. Verso 17 agora ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus. Estava pronto, a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Olha, irmãos, Abraão não tosquenejou no cumprimento ali, como eu disse. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta, amados. Então, a fé é o firme fundamento, amados. Se Abraão fez tudo, foi por fé, amados. Só da sua casa por fé, obedeceu a Deus por fé. Nessa questão de fé, que é a nossa conclusão final, temos muito a aprender com este grande servo de Deus, Abraão. Ele teve a sua fé provada em vários âmbitos e foi aprovado para servir como referencial para tanto quanto Deus queira usar em seus propósitos eternos. Com ele podemos aprender a olhar para cima e observar as estrelas. Andar na praia e lembrar que a nossa descendência é como a areia do mar. Aprendemos a confiar e esperar naquele que aprove um cordeiro para si. E quanto ao mais, ele proverá para nós. Assim é Deus. Tenha fé, tenha bom ânimo. Que nós possamos ter aprendido com Abraão neste dia de hoje, meu irmão. Que o Senhor abençoe a tua vida cada vez mais. Amém? Meu irmão, não deixe de dar o seu like no nosso canal, nos abençoar em nome de Jesus. Compartilhe esse estudo com seus amigos, suas amigas. Amém? Se você tem ideia de algum estudo, manda aí, pastor, só podia fazer um estudo sobre fulano de tal, papapá, que a gente faz o estudo, elabora, irmãos, amém? Na semana que vem, nós vamos estar falando de Isaque, na terça-feira que vem, o filho da promessa. A gente vai ver a promessa se cumprir. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.